tudo bom? Olá. Ó, nós aqui outra vez para falar de mais uma síndrome do comportamento aí, né? A gente sempre fala síndrome porque não são diagnósticos médicos, não está no DSM, né, Manual de Transtorno, mas são comportamentos que podem estar presentes também em algumas síndromes, certo? Antes de mais nada, né, de revelar o tema aí, quero pedir para vocês curtir, compartilhar, ativar sininho, fazer tudo que parece que é bobeira, mas não é para nós que produzimos o conteúdo, né? Pra gente isso é muito importante. Com certeza. E para vocês é muito simples, é um cliquezinho. Então nos ajude aí, né? Como que diz? A regar a nossa plantinha, né? E aí vem com a gente aí mergulhar em mais uma síndrome. Isso aí. Hoje a gente vai falar da síndrome de Cinderela. Síndrome de Cinderela, ela foi um termo popularizado aí por uma psicóloga e autora chamada Colette Dowling. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, se não for, vocês me perdoem, mas é mais ou menos isso. Para falar de pessoas que esperam ser salvas. Então, podem ser salvas amorosamente, financeiramente, situações do dia a dia por alguém. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre esse tema, trazer aqui para vocês que o quanto isso pode impactar as nossas decisões do dia a dia, a nossa vida, o nosso futuro. E às vezes você que está aí nos assistindo pode viver uma síndrome de Cinderela e não saber, né? Porque a gente tem aquela ideia romântica, né, de ser salva, aquela ideia romântica de que ser salva é muito bom. Então a gente cresce vendo esses filmes, né, aprendendo de que é uma coisa muito amorosa, muito bonita, muito romântica, só que isso é, na verdade, uma grande dependência emocional do outro, né? De alguma situação, de algo que possa estar acontecendo na sua vida. E aí é desse tema que a gente vai falar hoje, então já peguem os cafés Eu já tô dando umas goladas, né, vamos conversar aqui com a gente. Então, você que é essa pessoa, como que você pode identificar se você tem a síndrome de Cinderela no seu dia a dia, na sua vida, se você tem esse tipo de comportamento? Você é uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões sozinha? Você consegue tomar decisões na sua vida? Você espera sempre que alguém decida por você, que alguém resolva os seus problemas? E mais, você acha que a culpa da sua infelicidade ou da sua insatisfação com o seu momento atual é por algo que não aconteceu? Eu acho que às vezes a gente fica naquela coisa assim, quando eu tiver filho eu vou ser feliz. Quando eu me casar eu vou ser feliz. Quando eu for promovida no meu trabalho eu vou ser feliz. E aí essas coisas não acontecem e a gente vai se colocando numa posição de vítima, de inferioridade, de que não está sendo vista pelas pessoas ao seu redor e a vida está passando. Então, enquanto todo mundo está trabalhando suas próprias vidas, você está culpabilizando algo que não aconteceu, né? Colocando sobre alguma coisa uma expectativa da sua própria felicidade. E isso é muito perigoso, né? Porque se a gente trazer isso para a nossa vida, eu e a Dani, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e eu até me identifiquei muito com essa síndrome de Cinderela. Acho que eu já tive esse comportamento em alguns momentos da minha vida, onde eu tava lá, né, atarefada e tal, e fazendo as coisas, e eu não queria que ninguém me perguntasse o que eu precisava, eu não queria pedir ajuda, eu queria simplesmente que as pessoas me enxergassem e fizessem o que era preciso ser feito, só que do meu jeito, né, fizessem ser feito e que fosse do meu agrado. Então, a gente vai criando relações infelizes, esperando que outra pessoa satisfaça aquilo que a gente quer, satisfaça os nossos desejos, satisfaça uma expectativa que às vezes nem a gente sabe aonde a gente quer chegar com ela, né, amiga? Exatamente. Fala, amiga. Não, pode falar, eu ia te cortar. Então, você tava falando que a gente tava conversando um pouco antes, aqui no nosso tradicional cafezinho ali, antes do cafezinho do podcast, né? A gente toma um cafezinho ali com comes, né? E a gente tava conversando um pouco e talvez essa seja a que tenha mais identificação com o público feminino, né? Porque todas as outras a gente falou é Peter Pan, mas é pra mulher também, né? É protagonista pra homem e pra mulher. Mas essa da Cinderela,
até por esse imaginário nosso de uma infância recheada desses contos de fada, né? A mulher ela é mais alimentada por essa ideia de um salvador, né? Exato. E a gente tava conversando antes ali no café e eu falei, nossa, tô me identificando muito com essa Cinderela. E eu também. Então eu acredito, né, aqui por uma pesquisa rápida que a gente fez entre duas mulheres aqui, né, uma pesquisa super profunda aí que a gente fez aqui com duas pessoas, que muitas mulheres vão se identificar com esse tema, né? Uhum. E eu, quando pensei nesse tema, eu fui direto pro filme da Cinderela, não à toa, né? Que tem essa relação mesmo. É um filme que, particularmente, eu assisti desde o desenho da fita cassete ali da Disney antiga. Ele foi, né, tendo outras versões, tem o filme, eu assisti tudo. Eu sou fascinada Tem o na live Cinderela. action dele também. Eu sou, assim, maluca na Cinderela. Mas é engraçado que o meu olhar hoje pra Cinderela é um pouco mais frustrado. Vamos usar as palavras. Gente, e desculpa que eu tô dando umas fungadas aqui, porque assim, a gente já tá aqui, 10º episódio Com gripados. gripe, com sinusite, com antibiótico, com tudo, minha gente. Então, assim, relevem aí os E narizinhos não dá e as pra parar, porque gargantas. se a gente for esperar sarar, a gente já tava aqui um mês sem gravar. Não, Então, não dá. A gente tem que seguir, né, como você aí também, do jeito que dá. Mas assim, hoje eu acho que também, não sei, amiga, você vai poder contribuir com essa fala, talvez. Mas assim, talvez por ser mãe de menina hoje, eu me preocupe mais com esse imaginário, né? Sobre o conto de fada. Sim. Eu amo os filmes de princesas. Eu sou assim como a Dani falou, eu sou enlouquecida pelo universo das princesas. Em casa a gente sabe todas as músicas, a gente canta, a gente dança, a gente ama esse universo. Mas eu concordo com o que a Dani colocou aqui, assim, gênero, número e grau. E a gente tem que realmente tomar cuidado e ter um olhar crítico para as coisas, né? A gente não pode apostar muito todas as nossas fichas em nada. E eu vejo muito que a Cinderela ela não esperava tanto por um príncipe. Ela esperava por ser resgatada de uma situação de vulnerabilidade, de abandono, de cárcere privado ali, né? Sim. De tantas coisas que ela vivia ali naquela casa, né? De maus tratos. E aquilo foi a salvação. E eu sei que nos dias atuais muitas pessoas vivem situações de vulnerabilidade em suas casas, em suas famílias. Então isso reflete sim um pouco da realidade, né? E acabam fugindo na esperança de, esse casamento me salvou, me tirou da minha casa. Então a gente cresce entendendo que aquela ideia romântica é verdade, né? Todo mundo quer um príncipe que venha, que te resgate, que te salve. Mas veja, quando a gente não sai inteira para uma relação, para uma situação, o resultado disso não vai ser bom. Quando a gente espera ser salva de uma situação, aquele desencantamento no dia a dia inevitavelmente vai acontecer. Né? Então você não pode colocar todas as suas fichas em algo ou em alguém. Né? Então, eu vou ser muito feliz quando eu me casar e sair dessa casa. Não, você vai ser muito feliz quando você entender que Deus te deu 2 pernas, 2 braços e independente da situação que você esteja vivenciando, você pode se ressignificar e sair daquela situação para uma outra situação inteira, né? Então eu acho que a gente precisa sempre esbarrar ali na questão quem eu sou, o que eu quero da minha vida e para onde eu tô indo. Porque se você for esperar algo acontecer para ser completa, não vai dar certo. Então a gente vê também muito hoje nos dias atuais, eu vejo uma questão de polarização de opiniões referente política, por exemplo. Então, porque se esse partido entrar, o Brasil vai para frente. Não, se esse entrar, que o Brasil vai para frente. Não foi esse aqui que decretou o fim do Brasil, ou foi X, Y, Z. Só que nada mais é do que, de novo, nós humanos tentando achar uma saída para uma solução horrível, sim, mas a gente tentando achar uma solução humana para aquilo que a gente está vivendo, colocando a nossa esperança em alguém
que vai entrar lá e vai resolver todos os nossos problemas Salvador, de né? uma forma muito mágica, um salvador. Então vejam, se a gente trouxer essa ideia para coisas que a gente vive, o quanto todos nós ficamos o tempo todo esperando alguém que nos salve de situações corriqueiramente, é muito grande. A gente sempre esbarra nesse tipo de situação no dia a dia, né? Então, enquanto isso, a gente deveria, na verdade, repensar, né? Olhar, ter um empoderamento, quem eu sou, o que eu quero e como eu posso contribuir. Porque a gente esperar um salvador realmente é ilusório, né? Totalmente. Diria. E assim, se a gente for pensar no filme, né? Que é de onde originou aí a teoria da síndrome, né? Se a gente for avaliar o filme em si, a sinopse ali do filme, né? A gente vê que tem muitas camadas ali de muitas mensagens que são passadas. Primeiro tem um pouco da história ali dos bichos que ajudam ela a tecer. Tem um pouco de Peter Pan aí, de uma infância não vivida, né? Até porque ela fica órfã muito cedo. E é criada ali num contexto de uma madrasta Ela e queria de muito duas ser irmãs amada, né? que detesta ela. Então ela idealiza os bichinhos ali falando com ela, brincando com ela. Então tem uma infância ali, tem uma questão de uma infantilidade presente, né? Que eu trago isso pra minha expectativa do que eu disse que me vi um pouco Cinderela. Porque o que nós somos, né, como adultos, se bem tratados, bem analisados aí, adultos, mas que um dia foram uma criança ferida, né? A depender aí da história, né? E hoje fala assim, faça as pazes com a sua criança interior, né? Se reconcilie com a sua criança interior. A sua criança interior teria muito orgulho do que você se tornou, né? Hoje eu fico vendo essas mensagens e eu fico pensando o quanto isso faz sentido quando você conseguiu vencer essa questão, né? Talvez se você ainda não tenha feito as pazes com a sua criança, por exemplo, isso pareça bobo, né? Quando você lê esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, quando eu falo que eu fui um pouco Cinderela, eu fui Cinderela sendo adulta já. Ainda adulta, eu ainda tinha essa esperança de conquistar as pessoas por serviço. Porque como eu não me achava suficiente como pessoa, eu entregava o serviço. Que a questão do serviço da Cinderela é para ser amada, ser inserida naquela casa. Então ela faz o café da manhã para as irmãs, ela limpa a casa. Porque ela é obrigada? Sim, também. Mas ela espera que com isso, uma hora ela tenha a oportunidade de sentar na mesa para tomar um café junto, que uma hora ela vá ser convidada para um baile, ser apresentada como alguém daquela família. Ela tem essa esperança no filme de que o sacrifício que ela faz por aquela família um dia vai levar ela para dentro daquele lugar. Ela vai ser, de fato, pertencer, né? Isso. Família. E ela um dia vai ser aceita e vai ser amada naquele núcleo, né? E por diversas vezes, em situações, né, familiares ou de amizade mesmo, eu me vi nesse papel de não me achar inteira para ser amada, né? O suficiente para ser amada. Então, eu tinha que oferecer algo em troca, que não fosse eu. Porque eu não tinha o suficiente, vamos dizer assim, né? Então, essa questão da Cinderela, eu falo que as mulheres talvez se identifiquem mais do que os homens. Não tô dizendo que tenha homens aí que não falem, pô, mas eu já me vi nessa situação e já me senti dessa forma. Ok. Eu digo mulheres porque eu acho que mulheres têm mais essa questão de querer ser salva por uma figura de força, uma figura masculina que chega e resolve todos os seus problemas. Então, acho que tem essa questão, essa face da Tem um Cinderela. romantismo nisso, né? Porque, veja, a gente tá falando da Cinderela. Então, por isso que eu tô falando do príncipe. Não tem como falar da Cinderela sem falar de um príncipe, sem falar de um resgate aí que acontece. Porque ela perde o sapatinho, o cara fica enlouquecido atrás dela, procurando. Tem que ser ela, tem que ser aquela mulher que o pé caiba daquele sapato. Tem toda uma coisa assim de que o meu pé é especial, eu sou especial, finalmente sou eu, só cabe em mim. É o meu número. Então, por isso que eu tô
fazendo essa ligação aí amorosa na situação, né? Mas eu vejo que no caso da Cinderela, a identificação por esses motivos todos deve ser maior do público feminino, né, amiga? Com certeza. Desculpa. Com certeza, mas tem também aquela questão, né, do tipo, se eu conseguir abrir essa empresa, se eu conseguir esse trabalho, aí sim, a minha vida vai acontecer, né, ou se a gente Você é admirado, né? se a gente conseguir ter filhos, aí sim o meu casamento vai pra frente, né, então Exato. tem toda essa questão de que às vezes a gente coloca em situações, né, em coisas, a nossa esperança, né, a nossa salvação, vamos dizer assim. E isso é muito perigoso porque você entra numa questão onde você acaba entregando o controle da sua vida para outra pessoa. Então isso é bastante perigoso. Você tá numa situação onde você entende que aquela pessoa ou aquela coisa ou aquele emprego, aquele cargo é o salvador, é o detentor da tua salvação e da tua felicidade, e você entrega todo o controle da tua vida naquilo. Então é uma situação de vulnerabilidade, você pode lidar ali, encontrar com pessoas que não só se aproveitem ali de você, quanto que sejam quase que como algozes mesmo, né? Sim. E que usurpem ali do seu tempo, da sua vida, do seu psicológico. E aí tem até um versículo bíblico que eu anotei aqui para trazer para vocês, que confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, que fica em Provérbios 3, né? E ali ele fala para você sempre reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Então a Bíblia, ela não ensina que você tenha dependência emocional, mas que você dependa de Deus. Você não deve depender do seu próprio entendimento, de outras pessoas, de recursos e de situações, mas de Deus, né? E Ele sim vai te dar as ferramentas necessárias para que você possa continuar caminhando. Então, a gente precisa fazer uma analogia aí do nosso dia a dia, né? A Dani falou muito das mulheres, e eu acho que as mulheres, elas têm sim essa questão romântica, independente do que viveram em suas casas, mas de que vão encontrar um príncipe encantado e que a vida delas, né, vai ser realmente... Tem até um meme na internet que eu vi algumas mulheres compartilhando um tempo atrás, que é assim, meu marido me prometeu que eu seria uma princesa, ele só não disse que eu seria a Cinderela. E aí aparece elas lavando banheiro, lavando prato, né? Então a gente tem uma ideia romântica de que a vida vai acontecer de uma forma muito perfeita. Vai aparecer passarinhos para ajudar a gente a limpar. Né? Então, assim, a Cinderela, ela deixou de ser serviçal depois que ela se casou com o príncipe. Mas na realidade da nossa vida é assim que funciona? Para alguns, sim, graças a Deus, que bom para eles. Mas na grande maioria das pessoas, não. Exato. A vida continua acontecendo, a louça vai continuar lá. Ainda que você tenha lava-louças, você vai precisar tirar ela lá de dentro e colocar, a não ser que você tenha muita estrutura, né, pessoas para te atender. E ainda assim, algo na sua vida você vai precisar fazer, você vai passar a vida, né, sentado e as pessoas te servindo o tempo inteiro. Então a gente tem uma ideia muito romântica de que o felizes para sempre vai acontecer assim que a gente for salva daquela situação, daquele trabalho, daquele casamento, daquela vida que você vive dentro da tua casa quando teu príncipe encantado chegar, né? A Dani falou que ela queria muito ser vista. Às vezes sua vida é boa, não tem nada demais acontecendo, mas você precisa muito da aprovação de alguém, você quer muito ser vista por alguém, né? Suas amigas aí já estão todas namorando, todo mundo já tem filhos, você sente que você ficou para trás? Então, aonde está a sua esperança? Muitas vezes você está esperando que um príncipe encantado venha, te peça em casamento, sua vida vai virar do dia para a noite. E aí mora um perigo muito grande, como a gente comentou aqui, de pessoas que possam ser maléficas para sua vida nesse sentido, né? Que sejam pessoas que não tenham boa índole, que usurpem aí da sua felicidade, da sua vida, do seu psicológico, do seu tempo. E aí eu acho que a grande chave mesmo para a gente não permitir que isso aconteça é sempre buscar o autoconhecimento, o empoderamento, que nada mais quem eu sou, né, Dani?
Essa palavra empoderamento, acho que ela é meio polêmica, né? Porque a gente lembra um pouco de feminismo e tudo mais. E aí eu acho que entra realmente um conflito. Porque a gente sai de um extremo para o outro, né? Ou a mulher ela é frágil e precisa de um homem, precisa de alguém, né? Ou a mulher é extremamente independente, não precisa de homem nenhum e é autossuficiente. Então a gente sai de um extremo para o outro. A mulher, na verdade, ela é um equilíbrio dessas duas figuras, né? Deveria ser. E tanto a que tá num extremo quanto a que tá em outro, tem problemas aí para resolver, né? No campo emocional. Porque ao escolher uma coisa, né? Então, a mulher ser fragilizada, ser dependente, ela tá abrindo mão de uma força que ela tem e que ela não descobre. Ao querer ser um homem, ela tá se descaracterizando do que ela é, né? Do que ela nasceu para ser. Então, por isso que precisa buscar o equilíbrio aí entre essas duas coisas. Agora, falando da mulher que é real, vamos dizer assim. Normal, né? Que não tá nem num extremo nem em outro. E que entende que ela por si só, não que ela não precise da ajuda masculina, mas que ela por si só, ela é inteira, ela é suficiente. Porque veja, você só pode ir pra uma relação, seja ela qual for, inclusive de amizade, se você é inteiro, se você, com você, está bem, né? Se você é uma pessoa que tem algo a oferecer. E eu não tô dizendo algo a oferecer material, mas emocionalmente falando, você consegue sustentar alguma situação, né? Então, nesse sentido que eu quero que a gente pense aqui, e eu me coloco nessa roda, né? Como eu falei no começo, que pra mim, quando eu entendi que, poxa, eu sou uma pessoa legal, por que eu me desgasto tanto pra provar isso? Não há necessidade disso. Quando eu entendi quais eram as minhas qualidades e que eu estava desperdiçando as minhas qualidades, buscando ser perfeitinha, fazer coisas que eu não devia estar fazendo e passando de boba, inclusive, eu estava desperdiçando os meus talentos, querendo agradar pessoas que eu não deveria, ou que eu não deveria estar usando aqueles recursos para agradá-las, né? Então, quando você se olha e você fala, pera, eu sou uma pessoa bacana, né? Então você se analisa e não vira o protagonista. Nossa, eu sou o máximo. Eu sou sensacional. Não é ir para esse outro extremo. Mas é quando você constrói a sua identidade, tá com a sua identidade ali bem definida. E você consegue dar conta de ser quem você é e fazer as coisas que você tem vontade de fazer sem se preocupar com o que os outros vão pensar, que é o que a gente fala muito aqui, né? A gente tá aqui fazendo um podcast, não é porque a gente gosta, porque a gente quer. Então, mas o que os outros vão pensar? Paciência. Problema do outro. Aí eu já não tenho como entrar nessa seara, nesse campo. Então, a questão da Cinderela é que ela fica o tempo todo buscando agradar, ser vista. E a gente tende, e de novo, mulheres tendem mais do que homens a entrar nessa cilada. Querer ser amada, querer agradar, querer ser vista. E vista não é ficar famosa, não é esse vista, mas como eu também falou no começo, né? Às vezes a gente tá atolada de trabalho e a gente não sabe falar, olha, me ajuda, eu não tô dando conta disso. Porque a gente acha que isso é levar a gente para um lugar de vulnerabilidade. Sendo que a gente já está no lugar de vulnerabilidade. Você já tá vulnerável. Mas você acha que se você pedir ajuda, você vai se reconhecer fraca. Né? Então, você fica ali tentando sustentar uma situação que você já perdeu a mão faz tempo. E assim, eu vou pedir ajuda e o que vão pensar de mim? Mas vão pensar que eu não dou conta? Que eu não consigo sozinha? E por que você quer tanto conseguir sozinha e dar conta e ser super heroína aí, né? Então tem um certo heroísmo aí na Cinderela, que ela quer salvar as irmãs daquela vida fútil das irmãs. A madrasta, daquela maldade da madrasta, porque ela é malvada, a madrasta, né? Vamos dar nome aos bois? Porque às vezes a gente convive com pessoas que são ruins.
ruins. Gente, existe gente ruim, tá? Cinderela. Acorde. Acorda, Cinderela. Ah, tem gente ruim nesse mundo, vamos organizar direitinho. E parar de ficar passando a testadinha aí, de bobeira, né? E sempre sorrindo, né? Então ela ouvia as maiores atrocidades, porque é bem o que a Dani tinha comentado. Era só deixar sem comida que ninguém comia naquela casa, ninguém Ela sabia fazer esperava nada. muito ser aceita, né? Se pertencer. E essa questão da identidade, ela traz muito essa questão de insegurança com a própria vida. E aí uma coisa leva a outra, né? Você fica insegura com a própria vida, você espera que alguém resolva ali os seus problemas, que alguém decida por você e pronto. A sua salvação está em outra pessoa, está em alguém, está em outra situação. Hoje é muito comum a Dani falou do feminismo, né? E é muito comum a gente entender que empoderamento, uma mulher cheia de si, uma mulher com muita identidade, é uma mulher que tem liberdade sexual, libertinagem, né? Está livre para fazer libertinagem. Isso não é liberdade, isso é aprisionamento, porque você está ali presa no seu próprio hedonismo, né? Então você está ali preocupado não, mas você vive para se abastecer de prazer, se abastecer de consumo. E eu tô falando aqui da parte sexual, mas pode ser outras coisas, tá? Uma pessoa que compra, uma pessoa que, né, tem prazer em outra coisa, né? Você tá ali para alimentar o seu próprio prazer. Uhum. Isso não é liberdade, isso não é empoderamento. Empoderamento é o que a Dani colocou. Eu vou fazer esse podcast, doa quem doer, que você não tá tudo certo. Eu sei quem eu sou, eu gosto disso, eu tô achando que tá ótimo, eu vou continuar. Então ela sabe aonde está a identidade dela, o que ela está fazendo com aquilo, qual é o propósito de vida dela com aquilo, e pronto, nada vai tirá-la do eixo. Então a gente precisa muito se abastecer de autoconhecimento, de fé, tá? Porque, como a gente comentou aqui no começo, a Bíblia também fala: maldito o homem que confia no homem. Gente, somos falhos. Né? Tem gente ruim no mundo, tem gente ruim que se passa por boa, tem gente boa que não é tão boa assim, ninguém é tão boa assim, a gente tem o episódio do bonzinho, né? Então, somos seres humanos. A nossa confiança e esperança não pode estar em pessoas, né? A Dani vai falhar, eu vou falhar, todos nós falharemos e tá tudo certo. Isso faz parte de quem a gente é, das nossas raízes, né? Da nossa construção como pessoa. A gente tenta melhorar? Sim, óbvio, sempre. Mas nunca depositando a nossa confiança em algo. A gente falou em alguns episódios até sobre propósito. Eu tô fazendo propagandas, né? Mas assim, no de propósito a gente fala... quando ninguém tá vendo também. Aqui fala. Que a gente fala que tá tudo bem. A gente entende que esse canal, ele é orgânico. Ele tá crescendo com o tempo e tá tudo bem. E a gente fica feliz por cada conquista que chega. Mas a gente não fica frustrada porque não tem 1 milhão de inscritos em um mês. Isso não é um motivo de tristeza, porque a nossa confiança não tá nisso. O nosso propósito é estar aqui fazendo isso, mas a nossa salvação não é o número que vai ser mostrado ali, isso é uma consequência. Então, para pensar se na tua vida corriqueira aí no teu dia a dia, você não tá deixando ela passar enquanto não vem a promoção, enquanto não vem o término da faculdade, enquanto não vem um casamento, filhos, que são partes muito importantes da nossa vida. Mas a nossa total confiança e felicidade não pode estar depositada nisso, porque situações mudam. Hoje você está nesse trabalho, amanhã você não está mais, ou você vai receber essa promoção e falar, cara, não era para mim. Conversei com meu marido essa semana sobre isso. Às vezes a gente quer tanto algo, que quando acontece a gente fala, a gente experimenta e até é bom, mas você fala, poxa, não era para mim? Acho que eu não quero mais, né? Então, a gente precisa ter esse senso crítico de olhar e falar, poxa, eu não vou perseguir algo simplesmente porque eu depositei tudo. Às vezes você entra numa relação, né? Você quer tanto uma pessoa, tem gente que é assim, que ela quer aquela pessoa. E ela quer tanto aquela pessoa, ela quer tanto namorar aquela pessoa, quer casar e tal. E você entra naquele relacionamento, é um relacionamento tóxico.
É um homem que te coloca ali no chão, que te fala da sua aparência, que não te valoriza. Você vai entrar nesse casamento sabendo, vendo o que está acontecendo, porque você mirou naquela pessoa e você acha que ela é a sua salvadora e você não vai Ou que liberar você é a espaço, salvadora ou dela, que você né? é a salvadora dela. Pior ainda. Né? Porque tem isso também. Pior ainda. Às vezes a gente quer resgatar, né? Mulher tem muito isso também. Tanto quer ser resgatada, quanto quer resgatar os outros. Sim. Com serviços, né? Como você colocou aqui. Conquistar, né? Exato. Então, quando a gente está empoderada, a gente falou do autoconhecimento, do empoderamento, quando a gente está empoderada de si, a gente sabe, a gente pode até mirar em algo e tá tudo bem. O problema não é você querer um amor, um marido, um romantismo na tua vida. Queira isso, tá tudo certo. Queira filhos, queira teu casamento, queira arrumar um emprego melhor, queira. E persiga isso. Mas não deposite nisso a tua total confiança. E aí você tá num relacionamento que tá completamente tóxico, você sabe que aquilo não vai te trazer felicidade no longo prazo, porque o dia a dia é puxado, mas você continua persistindo naquilo, mesmo sabendo que não é mais pra você. Cuidado. Eu acho que, assim, eu falei, né, eu comentei que por ser mãe de menina, hoje eu assisto um pouco frustrada esses desenhos. Primeiro porque eu olho pro olhinho delas ali, encantada, olhando, né, e eu não sei se é a imagem, a visão que eu queria passar de mundo. Né? Então, quando eu assistia, eu não via essa maldade que hoje a gente vê, né? Então, às vezes eu fico um pouco preocupada. Será que eu tô alimentando nelas a ideia de um salvador? Ou de uma fraqueza? Né? Então, eu não consigo ter mais o encanto que eu tinha pelas princesas hoje. E não é porque eu sou uma pessoa frustrada com a vida e aí agora os filmes perderam o sentido. Mas é que quando você vê a mensagem por trás do filme, por trás dos passarinhos, por trás daquele vestido lindo, por trás daquelas coisas que alimentavam o nosso imaginário, existe uma mensagem mesmo, muito clara, né? Então é o que eu falei, quando você para pra avaliar o quanto a Cinderela tinha paciência com aquelas irmãs bruxas, com aquela madrasta, o quanto ela tinha esperança de resgatá-las com o serviço, com o amor, e o quanto a gente faz muito isso, e isso é um absurdo e um desgaste enorme, porque veja, uma coisa que a gente repete muito aqui, a gente não tem nenhuma condição de mudar o outro. E toda vez que a gente entra nesse serviço desgastante e infrutífero, que é tentar mudar o outro, a gente entra numa decepção com a gente mesmo, e quando não, pior, com um Deus. Porque a gente acredita que ele não está contribuindo com a nossa missão. Sim, até para Deus a gente joga essa questão. Exato. De resgatar aquela pessoa. Sendo que ele próprio, né, para quem acompanha aí as leituras, né, acompanha aí o manual aí de sobrevivência do cristão, sabe que ele próprio diz que é uma decisão individual. Que nem ele próprio vai lá e se mexe na decisão individual daquele ser. E aí você quer que ele atravesse, sim, porque você é o intercessor no meio da coisa. Essa pessoa, ela acaba terceirizando tudo. As decisões, os sonhos, os planos, né? E você falou da Cinderela agora, e eu pensei, a gente falou aqui que você fica numa situação de vulnerabilidade e entrega o controle da tua própria vida, e foi isso, assim, ela conheceu um cara ali, poucas semanas. Uma festa. Já, né? Tô indo embora, acabou. Sem saber se aquilo era uma relação tóxica ou não. Eu entendo esse olhar seu, eu acho que a gente tem que assistir com um olhar mais crítico, eu continuo amando, confesso. Mas com um olhar mais crítico, sim, explicando, né, conversando. Já passei por algumas situações com a Helena. Ela sempre é uma criança que ela gosta de brincar em conjunto. Quem não gosta, né? Mas vejo uma certa dificuldade em ficar só com a própria companhia. E isso é algo que eu converso muito com ela. Falo, filha, é muito legal brincar com outra pessoa, é muito legal ter amigas que querem brincar com você. Mas quando elas não quiserem, tá tudo bem. Você precisa gostar de ficar com você mesma. É gostoso brincar sozinha. Quando você entender que isso é prazeroso, você vai ver isso com outros olhos. Então, sempre reforçando de que a gente não precisa do outro. É legal ter o outro quando o outro tá ali, né? E até mesmo numa relação de casal, gente.
Você não vai estar grudado com a pessoa 24/7, né? Então, cada um tem, sim, a sua própria vida, né? Pelo amor de Deus, seu trabalho, né? Suas responsabilidades ali do dia a dia, o seu papel para exercer dentro daquela relação. Então, o quanto a gente precisa incutir nas crianças e até na gente mesmo, de que tá tudo bem. Tá tudo bem tá sozinho de vez em quando, tá sozinho não ter companhia. Aproveite, né? Aprecie a tua própria companhia. E posso botar uma pimenta nessa história aí da Cinderela? Você vê que vocês viram que é uma frustração, né? Você vê que eu tô realmente chateada. É triste. Outra coisa que você se analisar assim, né? Dar uma chateaçãozinha assim com a história, é que, por exemplo, o galã lá, o príncipe, ele gosta dela como camponesa ali no meio do mato, perdida com o cavalo. Só que quando ele reencontra ela no baile, ele não reconhece a camponesa. Ele se apaixona por uma outra pessoa. Então, assim, quando ele vai atrás da dona do sapatinho, ele não faz relação com a moça que ele se encantou lá no bosque. Ele queria a da festa. Ele queria aquela produzida da festa, aquela mulher lindíssima que a fada madrinha transformou ali. É verdade. Né? Então a moça ali do bosque foi mais uma aventura, um lancezinho assim de uma... Um flerte. Um flirtzinho assim. Ah, tô aqui, uma moça perdida linda no meio do mato. Né? Não tô fazendo nada. Ela custa. também não, né? Dá boa tarde, fala, e aí, onde você mora? Tá fazendo alguma coisa? Todo mundo solteiro com os hormônios à flor da pele, né? Não vamos fazer julgamento sobre isso. Mas quando ele enlouquece e bota a cavalaria inteira atrás de uma mulher, é dessa produzida aí, da festa. Que perde um sapatinho de cristal, feito inteiro em cristal. Então, assim, quando ele a encontra, o sapatinho cabe no pé dela, porque daí ele fala que todo mundo vai poder provar. A plebeia, a princesa, todo mundo pode provar. Ele não tá querendo um dote, até porque ele não precisa. Então aquele sapatinho sai rodando o vilarejo todo e a Cinderela, o pezinho dela entra ali. E aí ele não se decepciona, ele até faz aquela relação, então é você, beleza, tu és pobre, tudo bem. Me apaixonei por duas e essa duas é uma, olha. Ótimo, né? Que maravilha, resolvido o problema. Mas assim, o quanto às vezes também a gente se impondera em questões assim, estéticas, eu fico pensando. Porque, assim, ela não... Quando todo mundo rasga a roupa dela lá, que ela faz, a madrasta, as irmãs, rasga a roupa dela, ela não fala, eu vou botar essa roupa aqui que eu limpo a casa mesmo, vou nessa festa, eu quero ver só se eu não vou chegar lá. Arrasando. Ela fica tristinha, porque, sem vestido, sem roupa, né, não sei o quê. E aí tem a história da fada madrinha que entra e transforma também não sei se ela ia poder entrar, né? Porque as pessoas tem ali na tudo porta isso. falam, gente, você veio fazer o quê, minha querida? Nem pra trabalhar, você tá... Mas ela nem tenta, ela não sabe o que vai rolar lá. Ela espera essa produção acontecer aí. E aí ela chega, né, empoderada ali, porque ela tá lindíssima. Ela é a mulher mais linda que tem. Ela é a única que foi feita de modo encantador, literalmente, né? Mas eu fico pensando quantas vezes a gente se apoia nessa questão da aparência também pra se empoderar. Mas isso não deixa de ser uma salvação, tá? Porque quando eu emagrecer... Exato. Aí eu vou ser feliz, eu vou poder sair na rua. Aí eu vou pra praia, aproveitar a praia. Aí eu vou... Eu tô falando tudo isso, gente, não são coisas que eu já não tenha feito na minha vida, tá? Inclusive, me identifiquei com essa fala agora, foi difícil. Mas... não é. Quando eu emagrecer, eu vou me divertir com os meus filhos na rua, na praia, vou usar aquela roupa que eu tanto queria. A gente tem que ter senso? Tem, gente. Ótimo ter senso. Né? É uma coisa, inclusive, que tá faltando nos dias atuais. Acho que extremos não são legais. A Dani falou, tem essa questão de que a gente se frustra e tal, porque é muita questão da salvação? Tem. Mas a gente vê também hoje muito uma literatura, uma narrativa, filmes muito pro outro extremo. Isso também não é bom.
tá? A gente precisa ter realmente um equilíbrio. Uhum. Mas quando você espera algo na sua vida acontecer para finalmente ser feliz, finalmente chegou o meu felizes para sempre, não vai chegar outra coisa. Ou talvez você vai chegar naquele padrão e vai continuar achando que falta ainda mais, que não ficou tão bom assim. Porque a gente faz uma imagem, às vezes, da gente mesmo na nossa cabeça que não corresponde com a realidade. Por mais que eu fale, vou entrar numa mesa de cirurgia, gostaria, inclusive. Vou entrar Voluntários, escreve embaixo. Cirurgiões plásticos que estiverem nos assistindo, aceito permuta. Patrocinadores, cirurgiões plásticos, por favor, manifestem. Aceito permuta. Mas enfim, voltando. Ai, meu Deus do céu, gente. Voltando pro foco. Por mais que eu entrasse agora numa cirurgia plástica e saísse ali da mesa, Deus que abençoe, do jeito que eu queria, ainda assim, eu criei uma imagem de como eu sairia na minha cabeça, que eu não sei se na realidade vai ser aquilo. Provavelmente não, porque a gente idealiza muito. E, talvez seja melhor. Amém. Talvez seja pior. Mas sabe o que eu tava pensando esses dias? Eu hoje estou no peso de antes de ter as minhas filhas. Eu estava exatamente com esse peso que eu tô hoje. E eu acabei de perder aí nos últimos 8 meses cerca de 15 quilos. Amém. Eu já falei aqui, né, algumas vezes que eu tive uma questão aí com peso, que eu fiquei uns 20 quilos acima do meu peso. E 5 ainda estão aqui, né? Ou seja, se eu perdi 15, 5 tá aqui comigo ainda. Só que com esse peso que eu estou hoje, eu não tinha problemas. Eu não ficava pensando, eu preciso emagrecer. Porque, veja, uma coisa é você ter 5 quilos, outra coisa é você ter 20 acima. Então, hoje, só com 5 acima, eu já penso, é só 5 quilos. Eu não me vejo com uma imagem tão distorcida hoje como eu me via há 8 meses atrás, há 9 meses atrás. Mas a minha avaliação sobre o peso é o seguinte: há 6 anos atrás, quando eu estava com esse peso, eu estava me sentindo muito, muito enorme. Muito imensa. E eu estava só com 5 quilos acima. E eu já não me via bonita. Aí, quando eu fiquei os 20 quilos acima, eu não me via tão grande. Hoje eu olho nas fotos e falo, nossa, eu tava assim. E aí eu tava mesmo, eu vejo as fotos, vejo o vídeo e falo, nossa, eu tava muito. Mas nesses 4, 5 anos que eu fiquei muito acima do meu peso, eu não me vi tão grande quanto eu vejo hoje pelas fotos. Então, assim, eu fico pensando, né, como a cabeça da gente, em determinado momento, joga completamente contra a nossa imagem, né? Completamente. Então, hoje, eu tô considerando se eu ainda quero perder os 5 no peso que eu tô hoje. Eu já tô olhando e falando assim, pra mim tá bacana. Eu já não sei se eu quero correr tanto atrás desses 5. Por uma questão de saúde, de médica, talvez eu ainda continue buscando isso. Mas em termos de imagem, eu tô muito satisfeita com como eu estou hoje. Porque você tem a sua identidade, você sabe como você gosta de se ver. Mas aí eu fico pensando, como é que 5 anos, 6 anos atrás, mais jovem, nesse mesmo peso, a minha cabeça tava uma porcaria sobre a minha autoimagem. Tipo, se me falasse, vamos fazer um podcast, eu ia falar, não, eu vou sair imensa, eu estou enorme. Eu estava me sentindo muito, muito mal há 6 anos atrás. E hoje já não é uma preocupação minha essa questão da imagem. Se no vídeo tá saindo 3 dobras, 2 dobras, sei lá, ninguém tá aqui pra contar minhas dobras. Então, assim, se tiver também, gente, vamos buscar lavar uma pia de louça. Se tiver, deixa o arroba aí embaixo se for cirurgião plástico. Então, se for cirurgião, realmente... Se for cirurgião, se for só intrometida, por favor, guarde pra você. Estamos falando sério, não foi uma brincadeira. Queremos opiniões profissionais sobre a nossa imagem. Exato. Então, assim, mas a relação que eu quero fazer aqui, que eu tô trazendo a minha própria história, pondo na mesa, é o quanto, por mais que você se vista da melhor roupa, do melhor acessório, se o que tá dentro vestindo aquilo não estiver satisfeito com a própria imagem, nada faz sentido. Então, assim, eu estou usando hoje as roupas de 6 anos atrás, e eu estava me sentindo ridícula nessas mesmas roupas 6 anos atrás, e enorme, me sentindo super mal. E aí hoje, né, depois de 6 anos sem conseguir entrar nelas, eu volto a entrar, eu olho e falo, nossa, como tá bonito, como tá legal. Nossa, que saudade dessa peça. Só que eu não sentia isso antes. Por isso que o autoconhecimento, o empoderamento, você se vestir de você mesma é tão importante, né, Dani? Porque foi uma jornada difícil, talvez, pra você. Mas você conseguiu, ao longo desse tempo,
se ressignificar, reconstruir a imagem que você tem de você mesma com mais... Não é calma a palavra que eu queria usar, nem delicadeza, mas com mais amor mesmo. Mais porque a gente respeito, se maltrata né? demais. Mais respeito, porque Respeito, eu exato. vejo com a questão, era a falta de respeito mesmo que eu tinha comigo. E veja, eu tô usando a palavra respeito, que parece mais pesada, porque a gente busca o respeito do outro. Só que a gente não se respeita. Então, quando o outro fala sobre a sua imagem e aquilo te atinge, veja, a primeira pessoa que precisa se avaliar aí é você. Por que o outro... Primeiro, por que eu tô deixando o outro falar da minha imagem, falar do meu peso? Porque, veja, isso também é uma outra coisa que eu tava avaliando esses dias. Neste peso que eu estou hoje, eu já ouvia pessoas falando que eu estava muito gorda. Então eu fico pensando quais eram os comentários dela quando eu estava com os 20 cheio. Então eu acho que quando eu chegava, eles falavam, nossa, agora ela perdeu completamente a noção. Então, assim, e aí hoje, nesse peso, eu entendo que eu jamais vou conseguir agradar essas pessoas com a minha aparência. Não importa a aparência que eu esteja, para elas eu sempre vou estar devendo algo na minha aparência. Então, hoje eu não preciso impressionar elas. Mas por quê? De novo, o que me trouxe o que abriu esse portal? No meu caso, eu não sei qual vai ser o seu, né? Cada um vai buscar o teu caminho aí. No meu caso, eu vou dizer que foi a maternidade. A maternidade me fez me perceber muito mais forte do que eu achava que era, porque eu sempre me achei fraca. E quando eu fui mãe, e mãe de gêmeas ainda, me deu um despertar do tipo, eu sou muito mais forte do que eu imaginei. E aí, é claro, isso a gente vai abrindo para outras esferas. Quando o seu olhar abre, eu falo, quando o portal se abre, você não escolhe um setor que você vai enxergar de forma diferente, né? Toda a sua vida passa por uma análise mesmo. Você passa por uma análise das suas companhias, das suas amizades, de onde você coloca o seu tempo, o que você escuta. Então, até o que eu escuto hoje eu filtro, porque eu acho que eu não tenho tempo para quase nada. Então, até o que eu escuto, que é uma coisa que a gente tava conversando, inclusive, né? Até o que eu estudo, até o que... Precisa ter um fundamento. Tá, mas o que eu quero com isso, né? E acho que a a gente vai maturidade fazer? vai trazendo isso pra gente, né, Dani? É, por isso que eu falei de um podcast da doutora Ana, que ela fala que com 40 ela tinha um processo aí de seletividade, né, com as pessoas. Com 50, nossa, ela já não tá tolerando mais um monte de coisa, né? E eu vejo isso, assim, hoje com 40, eu escuto esse tipo de depoimento e eu falo, realmente, chega uma fase da vida que ou você dá essa virada, e a gente falou do Peter Pan, da síndrome do Andy, num episódio aí que vocês vão ver, antes desse, muito provavelmente, e vocês vão entender um pouco sobre maturidade, que é o que a gente... é a chave daquela mensagem. Mas a Cinderela, ela tem muito dessa falta de maturidade, que a gente também comentou no caso do Peter Pan e da Wendy. Não à toa, né? São síndromes retiradas aí de personagens infantis, né? Sim. Mas pra gente pensar que essa virada, né, de chave não tem tempo para que ela aconteça. O tempo é quando você entende que precisa acontecer. Sim. Né? No meu caso foi com 40, se o seu foi com 20, nossa, sucesso! Você vai ter 20 anos na minha frente a mais de uma vida mais leve. Mas se no seu caso vai ser com 30, com 50, com 60, com 70, pague pra viver essa vida que vale a pena, né? É, com certeza. Com certeza. Eu acho que isso faz parte do processo de amadurecimento. A Cinderela, ela tinha, sim, essa questão de escutar tudo e todas as atrocidades, e, assim, com um sorriso no rosto, porque ela queria muito fazer parte daquilo, então ela achava que aquilo ia ser a salvação dela. Então, se ela aceitasse tudo, aquilo ia acontecer. E aí é onde a gente colocou, que muitas vezes, se você tem esse ponto na sua vida, você se coloca em situações de vulnerabilidade. Total. Com pessoas que vão se aproveitar de você, que vão enfraquecer o seu psicológico, né? Você começa a criar uma identidade de você mesma como uma pessoa fraca, como uma pessoa incapaz. Eu acho que essa palavra, inclusive, ainda resume mais, porque a gente começa a ter a ideia de que a gente não tem capacidade para decidir sozinho, para mudar a carreira, para seguir um novo plano de vida, para encontrar o parceiro ideal. Você se sente incapaz. E aí você vai começando a receber todas as migalhas que vêm em volta de você,
porque são a sua salvação. Então, é o que você está recebendo. Então, veja, enquanto a vida está acontecendo, enquanto as pessoas continuam caminhando, estudando, se capacitando, você está parada numa posição de vítima e de vulnerabilidade, esperando a tua salvação bater na porta. Essa salvação não vai bater na porta, porque não há salvação em pessoas, em situações, em peso ideal, né? O que a gente pode fazer é se munir de autoconhecimento, dos melhores tratamentos que você possa e que você tenha condições de fazer, de terapias, de exercícios, de coisas que reforcem não só a tua autoestima, mas o teu psicológico, os teus hormônios, as tuas vitaminas. Faça o melhor por você. A Dani usou uma palavra muito boa aqui, que é se respeite. E se respeitar tem tudo isso no pacote, tá? Se exercitar, se amar, se gostar, vestir a melhor roupa que fique em você com o peso que você tiver, seja muito ou seja pouco, né, Dani? Sim. E enquanto você aí, para eu fechar essa parte aqui, que enquanto você aí tá esperando esse príncipe encantado, essa salvação bater na tua porta, né, Deus já te deu todas as ferramentas. As tuas pernas, os teus braços, a tua mente, o teu corpo, e com ele você pode muita coisa. Você não é uma pessoa incapaz, você não é uma pessoa inferior, e você pode sim chegar a lugares muito grandes, muito altos, ou enfim, ser feliz com o que você tem nas mãos, sem esperar a situação ideal, o parceiro ideal, a vida ideal, né, amiga? Acho que se você é cristão, a coisa pra você tá um pouco pior. No sentido eu vou explicar. Se você é cristão, você já deveria saber, como princípio aí, e eu me coloco nessa situação, que você é amado e que alguém já deu tudo o que tinha por você. Exato. E você ainda assim tá esperando o olhar dos outros. Eu digo isso de um lugar de quem já teve desse lado. E aí a gente fica muito buscando fora aquilo que Deus fala que já te deu, que você já tem. Você já tá aí funcionando, tá tudo certo com você, você tem saúde, vai, criatura, né? E a gente fica se prendendo a coisas, aquilo que a gente escuta de pessoas de fora, tudo contrário àquilo que a gente deveria estar acreditando. E eu que falo, você não tem nem base pra ser infeliz se você é cristão. Uhum. Você tá sendo infeliz sem base nenhuma. Então, por isso que eu digo que pra você é um pouco pior. Porque pra você a conta vai ser um pouquinho mais alta. Então, assim, se atente. Tome jeito enquanto dá tempo. Dá tempo. Pare de implorar migalhas dos outros. Você é suficiente. Você é amado. Mas você precisa sair desse lugar de mimizinho e tomar as rédeas da sua vida, porque só você vai poder fazer isso. Exato. Um monte de gente pode te amar e falar pra você fazer isso, mas só você, de fato, vai poder fazer. Então é uma decisão. Ser feliz é uma decisão que você toma todo santo dia. Pro cristão não é uma opção. Por isso que eu falo que pro cristão vai ser um pouco pior essa situação. Porque pro cristão ser feliz não é opcional, você tem que ser feliz. Agora, pra quem não é, tá um pouco mais fácil. Aí pode se apoiar em outras teorias que te dê base aí pra ficar infeliz, né? De outras formas. Agora, pro cristão já não tem essa opção. Então, assim, ser feliz é uma decisão. A gente não é feliz porque todos os dias tem passarinhos aqui em casa me ajudando a fazer tudo. E aqui é música, todo mundo canta, ninguém grita. Eu ando flutuando todos os dias aqui. Não, não é por isso que eu sou feliz, porque isso não acontece. Sim. Todos os dias é rotina, as crianças não obedecem às vezes, todos os dias é perrengue. É vida real acontecendo. E ainda assim eu decido todos os dias que eu quero ser feliz. Por quê? Porque eu acho que a vida tá passando muito rápido. É uma coisa que a gente sempre conversa. Né? Poxa, já tô com 40. A vida tá, ó, voando. A vida que eu quero viver é a vida que eu estou trilhando. É essa vida que eu tô vivendo. Então, se eu estou vivendo a vida que eu escolhi viver, e se você não tá vivendo a vida que você escolheu viver, aí você tem que rever a rota. Tava vendo até uma mensagem dessas de internet hoje, que fala assim, você já percebeu que o GPS não diz, você errou o caminho? Ele diz, recalculando a rota. É isso. Nem o GPS te acusa, né? Era uma coisa assim. Então, por que você fica nessa de autoflagelação, né? Ai, mas agora o tempo passou
e já foi, eu já perdi. Por que você fica nessa ao invés de recalcular a rota, né? Então, assim, fica a mensagem aí para todas as Cinderelas e Cinderelos, né, que pode existir. Seja feliz. Ninguém tá falando aqui seja uma pessoa frustrada, não existe E nem, amor. assim, não busque o amor, não busque a sua família, Isso. não. Você não pode se apoiar nisso. Isso, exatamente. Não apoie nas pessoas para viver. Se construa primeiro a sua identidade, seja uma pessoa que com você mesmo, você se aceita, se ama, depois você sai pro mundo para fazer amizade, para amar alguém, né? Então, é nesse sentido que a gente tá falando. E pare de atrelar amor ao que você fornece, algo condicional, né? Não condiciona o amor a algo. Saiba separar aí essas coisas para que você não vire refém, como foi o caso da Cinderela. Exato. É isso. É isso, pessoal. Então, até o próximo episódio. Mas se você chegou até aqui, de novo, vamos reforçar. Curta, comenta, compartilha e nos ajude a crescer esse canal. Tá bom? É E isso até a aí. próxima. Beijo, gente. Tchau.